Salve navegantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes tarde do que mais tarde, hoje eu respondo a tag dos 50% para o ano de 2019. E para quem não está muito familiarizado, a tag dos 50% corresponde a 15 perguntinhas e elas cercam um pouco sobre um balanço geral do primeiro semestre do leitor. Passa por perguntas como o livro favorito do semestre, sobre o novo autor favorito descoberto recentemente, sobre decepção, enfim. Antes da gente começar, vou pedir para vocês que ainda não me seguem, me sigam lá no Instagram, @onavegando, acompanhem o que eu tô lendo, o que eu já li. Eu trago algumas fotos bem caprichadas também e sempre faço alguma mini resenha de um livro que eu não tenho tempo de trazer aqui no canal. Nas minhas redes sociais literárias que estão ali na descrição, scoob.com.br, goodreads.com, você acompanha também o que eu tô lendo em tempo real, o que eu já li, o que eu pretendo ler. Deixe-me conhecer também um pouco mais sobre o gosto literário de vocês. Fechado? Agora sim, sem mais delongas, bora para a perguntinha número 1. Pergunta número 1, o melhor livro que você leu até agora em 2019? Eu responderia essa pergunta sem hesitar com o livro Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver, mas como eu falei muito sobre ele aqui no canal já, coloquei até ele no top de leituras da minha vida, eu vou falar sobre o segundo melhor e é O Exorcista, do autor William Peter Blatty. O filme muita gente já conhece e ama, e o livro posso afirmar que segue a mesma linha, é simplesmente incrível. O que a gente tem aqui é o caso de uma família que sofre de uma possessão demoníaca ou simplesmente uma má interpretação de distúrbios bipolares, esquizofrenia ou distúrbios de dupla personalidade. É uma leitura fabulosa no campo de horror psicológico, galera, com boas personagens, um enredo totalmente envolvente, várias discussões sobre perda de fé, e ele funciona muito bem como um complemento à experiência cinematográfica. Então, se você já assistiu o filme, você pode ler o livro sem dó, porque ele aborda as mesmas questões, mas de uma vertente totalmente diferente. O Exorcista não só é uma das melhores leituras que eu já fiz nesse ano, como uma das melhores leituras que eu já fiz nesse gênero. Pergunta número 2, a melhor continuação que você leu até agora em 2019. Para essa pergunta eu escolhi A Nuvem, do autor Neal Shusterman. Trata-se do livro 2 da saga Sight, e ele leva essa pergunta porque eu considero ele um salto, um aprofundamento da experiência que eu passei no livro 1, O Ceifador. Trata-se de um livro YA com elementos de fantasia, distopia, um pouquinho de sci-fi, onde as pessoas simplesmente não morrem mais. A tecnologia evoluiu tanto que a morte natural, morte por doença, foi completamente erradicada, mas para o mundo não sofrer de uma superpopulação, essa inteligência artificial e um novo governo surgiu e elegeu os ceifadores como os responsáveis de tirar uma vida. E ele usa, como eu disse, alguns elementos distópicos, mas também mescla com alguns elementos utópicos. Ele traz diversas questões muito inteligentes, é uma leitura super fluida. Então, assim, num mundo onde as pessoas não morrem mais, é um dom ou uma maldição ter uma vida eterna? Uma leitura que me agrada pela rapidez, pelos fatos acontecendo o tempo todo, uma página puxa a outra. Então é sim a saga Sight uma saga que eu recomendo muito. O livro 3 já está a caminho, vai sair esse ano, pelo menos em território estrangeiro. Eu estou aqui aguardando ansioso. Perguntinha número 3, algum lançamento desse primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Para responder essa pergunta aqui, eu vou usar um livro que estava esgotado havia muito tempo e foi trazido ao Brasil novamente pela Dark Side Books. O que terá acontecido, A Baby Jane, de Henry Farrell. Tem uma adaptação cinematográfica reconhecidíssima e premiadíssima também, de 1962. Acabou se tornando um dos ícones do horror gótico. A história de duas irmãs, uma história recheada de obsessão, de ressentimentos. Uma dessas irmãs aqui acabou sofrendo um grave acidente de carro e ficou paraplégica. O filme de 62 eu já conheço e amo, e eu estou com muita vontade de encarar o que terá acontecido a Baby Jane. Essa edição da Dark Side Books aqui dispensa qualquer tipo de comentários, uma edição almofadada, leve ao toque. Tem boas notas por aí, tanto no Scoob quanto no Goodreads, então só me resta encarar e tirar as minhas próprias conclusões. Pergunta número 4, o livro mais aguardado do segundo semestre de 2019. Para essa pergunta fácil, eu vou usar o novo romance do mestre Stephen King, O Instituto, que tem o seu lançamento prometido para o dia 10 de setembro na gringa. Aqui no Brasil, a Suma de Letras já está vendendo o livro em pré-venda, embora ainda não tenha confirmado para quando vai sair a tradução. Sabemos que é esse ano, mas ainda não sabemos a data. Com 576
páginas, mais um calhamaço do mestre, em um enredo que mistura um governo, como aconteceu em A Incendiária, e também crianças e uma amizade que evoca um pouco do enredo de It. Já teve muita gente que leu nessa fase de pré-lançamento e teceu diversos elogios ao livro. Eu, que tenho os calhamaços do mestre na minha mais alta conta, não vejo a hora dele sair aí em território nacional, e assim que ele sair, com certeza vai passar na frente de todos os livros que eu tenho na lista, e eu vou produzir um conteúdo bem legal para vocês. Perguntinha número 5, o livro que mais se decepcionou no ano de 2019. Galera, não diria bem uma decepção, felizmente nesse ano não tive nenhum livro decepcionante aí nas minhas expectativas, mas o que chegaria mais perto disso seria O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. E quando eu me pego pensando no pano de fundo dessa história, eu sei que ela renderia algo incrivelmente épico, talvez até um calhamaço, algo que a série tem tentado construir. Nesse mundo idealizado pelo autor, os alemães e japoneses venceram a Segunda Guerra Mundial, deixando os aliados aí numa sombra de horror, num novo mundo. O eixo domina tudo, então a história cerca isso que seria um pano de fundo incrível, mas o que a gente tem aqui são algumas histórias, cada capítulo por um ponto de vista diferente, de como essas pessoas têm vivido nesses mundos. Então, assim, eu gosto do livro, o final eu acho absurdamente inteligente, ele me deu uma explodida na cabeça, mas as histórias dessas personagens não são tão cativantes assim. Pelo menos ao meu ver, não rendeu o que poderia render. E se vocês acompanharem as notas do Homem do Castelo Alto por aí, tanto no Scooby quanto no Goodreads, vocês vão ver que ele fica muito nessa média de pessoas, gostei, mas esperava mais. Ou gostei, mas esperava algo completamente diferente. Eu recomendo, é um bom livro, mas quando você vê esse pano de fundo, você vai esperar alguma coisa totalmente diferente do que ele vai te entregar. Isso eu garanto. Pergunta número 6, o livro que mais se surpreendeu esse ano. Para essa pergunta aqui eu vou usar O Piquenique na Estrada dos irmãos Boris e Arkady Strugatsky, um sci-fi trazido pela editora Aleph. Eu já falei um pouco mais sobre ele no canal aqui numa mini resenha, então vou deixar o card relacionado. A gente tem a história aqui de quando os aliens vêm ao planeta Terra, fazem uma breve visita e vão embora deixando uma série de objetos sobrenaturais. E esses objetos, alguns deles, e a própria zona onde os aliens vieram, acabam ficando totalmente nociva para os seres humanos. Eles acabam indo nessas zonas para tentar contrabandear alguns objetos, para vender no mercado negro. Mas a pergunta que fica é, os aliens vieram aqui e deixaram de propósito, ou fizeram apenas um piquenique na estrada deixando os seus lixos antes de partir? Tem várias questões filosóficas, psicológicas de altíssimo nível, causa bons debates com toda certeza. Quando o ser humano deixa de viver a sua vida para tentar entender, para encontrar um sentido em outra coisa, tudo muda de figura, tudo muda de lugar. Então, assim, as questões, os debates, os diálogos, tudo muito bem feito. Ele se encaixa nessa pergunta, me surpreendeu porque eu recebi de indicação e não esperava gostar tanto quanto eu gostei. Um sci-fi muito reconhecido na Europa, escrito por dois irmãos russos na época da União Soviética ainda. Então, assim, vale demais a leitura se você é fã ou não do gênero. Pergunta número 7, novo autor favorito que lançou o livro esse ano ou que você conheceu recentemente. O autor tá longe de ser novo, as suas obras estão longe de serem novas também, galera. Mas eu conheci ele apenas esse ano, eu sei, é uma vergonha, mas estou falando de Robert Howard e a sua obra premiadíssima Conan o Bárbaro. E o Robert Howard é conhecido e reconhecido como o criador de um gênero literário chamado de espada e feitiçaria, é um dos grandes pilares da literatura fantástica. E o Howard também é conhecido como o pai do Conan o Bárbaro. E você que não leu os contos, as antologias, as publicações do Conan, com certeza você já ouviu por aí em gibis ou já ouviu também em filmes. E o que eu trago para vocês aqui é o volume 1 da antologia de contos organizada pelo Pipoca e Nanquim. Esse aqui é o primeiro de 3 que já foram prometidos, a gente já tem o 2 aí nas lojas, e nesses seus vários momentos eu tenho certeza que os contos do Conan vão alimentar o fã de leitura fantástica, do gênero fantasia em si. Quem gosta de videogames e jogos que são baseados nesse estilo, espada e feitiçaria, com certeza vão amar muito essas histórias. Eu vou colecionar com certeza essas edições do Pipoca e Nanquim. Já tem o volume 1 aqui, o volume 2 está aqui atrás. Além das edições serem muito bonitas, com capa dura, essa capa de acetato aqui também tem diversas ilustrações, tem um pouco da história do Conan. Então, assim,
vale muito a pena. Uma das minhas melhores leituras do ano e também uma das minhas melhores leituras no gênero fantasia. Pergunta número 8, a sua quedinha por um personagem fictício recente. Fácil de responder, eu vou usar aqui a Yennefer de Wengerberg, o amor da vida do bruxo Geralt de Rivia do universo do The Witcher. Morena dos olhos cor de violeta, dona de um comportamento, um temperamento completamente explosivo, também é mestra das artes arcanas, deixou o nosso protagonista o bruxo Geralt de 4 de amor. Ela é fundamental para a saga do The Witcher, tem bons diálogos, uma boa evolução, todos os enredos, tudo que cerca a Yennefer é muito rico sob o meu ponto de vista. Gosto demais dessa personagem, ela é uma figura feminina fortíssima e é uma das minhas favoritas no gênero fantasia. E de toda essa jornada, tudo que eu ando lendo, já estou indo para o último livro da saga The Witcher no momento da gravação desse vídeo aqui. Não podia usar uma outra personagem para responder essa pergunta. Pergunta número 9, seu personagem favorito mais recente. E eu uso sem dúvida alguma a Mina Harker de Drácula. E a Mina, ela é uma vítima de uma escrita totalmente contemporânea, uma escrita antiga, vitoriana, onde o homem era tido como centro de qualquer coisa que saía de brilhantismo, ou em termos de músculo, em termos de tomar um passo à frente. E o Bram Stoker acabou desenhando aqui a Mina Harker com tudo isso, galera. Ela funciona como a cola, como o centro desse grupo de improváveis heróis. Ela tem, na minha opinião, as sacadas mais brilhantes, mais sagacidade, mais velocidade na tomada de algumas decisões. Numa tentativa distorcida de elogio que o autor escreve aqui, um dos personagens, o Dr. Van Helsing, diz sobre a Mina ter a cabeça de um homem. Então, muitos leitores ficam um pouco chocados quando chega nessa parte, mas assim, é aquilo, é um contexto histórico e eu acho, na minha opinião, mesmo nesse contexto, a Mina teve muita voz, teve muita atitude, com certeza merece estar aqui na resposta como a minha personagem favorita mais recente. Pergunta número 10, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E para essa eu trago para vocês o quadrinho Maus do Art Spiegelman, a história de um pai pelos olhos de um filho. E o pai do autor, galera, o Vladek Spiegelman, ele sobreviveu ao Holocausto, ele foi um dos sobreviventes dos campos de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. E o que ele viu, o que ele sentiu, o filho dele tentou retratar nesse quadrinho aqui. Eu sei que é de uma forma muito superficial, mas cada tipo de personagem ele segue um tipo de caricatura. Então os judeus, eles são ratos, os alemães são gatos, os poloneses são porcos. E o autor, o quadrinista Art Spiegelman, puxou então essas histórias de seu pai, desse período da Segunda Guerra Mundial, e ele mesmo queria entender como aquilo afetava tanto a sua família. E galera, eu sei que é um quadrinho, eu sei que não traz o que as pessoas sofreram disso na vida real, mas é impossível não chorar. Quanta gente ele viu morrer, quantas vezes ele mesmo esteve tão perto da morte, quantas vezes ele teve que trocar alimentos e dormir de barriga vazia ou simplesmente comer coisa estragada, pão mofado. Ele é vencedor de um prêmio importantíssimo no nosso mundo, que é o Prêmio Pulitzer, e se eu puder convencer 1% das pessoas que estão assistindo esse vídeo a lerem Maus, eu já vou sair daqui com o sentimento de dever cumprido. Pergunta número 11, o livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Para essa pergunta, galera, eu escolho o Kindred Laços de Sangue, da dama do sci-fi Octavia Butler. E ele não me deixou feliz por ter uma história feliz, mas por me apresentar uma autora cujo estilo de escrita eu gostei demais. O sentimento de felicidade que ele me traz é por ser um livro poderoso, uma leitura poderosa de uma pessoa negra que sofreu diversos preconceitos na sua vida, ainda mais na sua vida literária, e hoje é conhecida como a dama do sci-fi. E em Kindred a gente acompanha a história de uma protagonista também negra, que sofre com algum evento totalmente estranho e sobrenatural. Ela acaba voltando no tempo, ela tá aqui, de repente ela voltou no tempo, mas ela acaba voltando no tempo para um período pré-guerra civil americana, onde a escravidão é bem latente e com certeza ela vai sofrer muito disso na pele. E eu achei uma leitura brilhante, galera, uma escrita brilhante, envolvente, as páginas simplesmente voaram da minha mão. A protagonista, ela sofre na pele o que a autora provavelmente sofreu também em termos de preconceito, claro, não com a escravidão, mas em termos de preconceito em si. Uma leitura poderosíssima, uma das melhores que eu fiz esse ano. Pergunta número 12, melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2019. Dadas as inúmeras diferenças, galera, a melhor adaptação sem dúvidas vem sendo a série The Handmaid's Tale.
que é a adaptação de O Conto da Aia, de Margaret Atwood. A série The Handmaid's Tale, que está na sua terceira temporada agora em 2019, ela vem sendo brilhante desde a temporada número 1, com diálogos, com fotografia, com evolução de narrativa. A história cobre um governo totalitário em um mundo distópico, regime de teonomia, e as mulheres são completamente subjugadas, elas não podem ler, não podem opinar, não podem controlar dinheiro, enfim, não tem voz nenhuma, e algumas delas estão lá apenas para procriar, dar filho para as famílias mais ricas, mais abastadas, os governantes, os comandantes desse governo aqui. Essa série é liderada pelo protagonismo brilhante, impecável, fabuloso da atriz Elisabeth Moss, e ela tá dando um show, galera, um show mesmo, e com certeza é uma das melhores coisas que vem passando por aí. Pergunta número 13, sua resenha favorita desse primeiro semestre? Olhando para os meus materiais, galera, a resenha que mais me deixou satisfeito, gostei tanto do retorno quanto de fazer, foi o vídeo de como começar a ler Stephen King. E eu gosto desse vídeo justamente por ele responder a pergunta que mais me faziam e que mais me fazem ainda, mesmo tendo o vídeo lá, muita gente ainda me pergunta como começar, se esse é um bom começo, se esse não é, o que eu leio depois. Então assim, eu gostei muito de fazer, gostei das escolhas que eu fiz, gostei do feedback de vocês. Com certeza o meu melhor material do canal Navegando nesse ano de 19. Pergunta número 14, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou nesse ano? Mais uma pergunta que eu respondo sem um pingo de dúvidas, galera. Estou falando de Medo Imortal, da editora Caveira Dark Side Books. Mais um componente da linha Medo Clássico, agora com conteúdo 100% nacional. A gente tem 32 exemplares de prosas aqui, de autores que são ligados à nossa principal instituição literária, Academia Brasileira de Letras. E são contos que evocam monstros, o sobrenatural, o medo interno, o medo externo, enfim. Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães, Fagundes Varela. Coisa boa, da nata, da mais pura nata. E essa edição aqui, brilhante, galera. Ela é linda demais. A caveira, a águia, tons de dourado, até a lombada, tudo muito bem feito. A Caveira Darkside sempre capricha nas edições, mas essa daqui tá de cair o queixo, com certeza. Pergunta número 15, última pergunta. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final desse ano? Entre muitas e muitas opções, ainda mais para um cara que vive abrindo saga como eu, galera, eu quero muito fechar esse ano ainda a saga As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. O livro 1, O Rei do Inverno, eu já li, já amei, já falei um pouco sobre ele aqui numa mini resenha do canal também, o quanto ele me deixou ansioso por mais, e eu tenho em minhas mãos aqui o volume 2, O Inimigo de Deus, e eu pretendo muito ler tanto esse quanto o último volume, Excalibur, ainda nesse ano. Galera, um livro de ficção histórica baseado nas lendas arturianas, pelos olhos de um personagem, de um protagonista comum, como ele enxerga o grande rei Arthur. Foi também uma das grandes leituras que eu fiz esse ano, com certeza essa saga aqui é o que eu mais quero, que eu mais preciso terminar esse ano. Confesso que eu tenho um pouco de preguiça pelo tamanho, mas se a experiência de ler o segundo for tão boa quanto a do primeiro, que as páginas foram se puxando, com certeza eu já começo logo e já termino logo. Bom, galera, essas foram as minhas respostas para a tag 50%. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês forem responder essa tag nos seus canais ou nos Instagrams literários, não esqueçam de me chamar para conferir o resultado de vocês. E se você gostou desse vídeo aqui, não esqueça de deixar o like para ajudar na divulgação, ajudar a espalhar a palavra do Navegando para outros portos. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, não perca o que vem por aí. Eu vou deixando aquele beijo grande, o abraço apertado de urso de sempre. Até o próximo vídeo na semana que vem. Fui!